Que sorte, tive um green. Caraca, a bola bateu na trave, meu goleiro pegou. Porra, perderam o pênalti, mas o importante é que eu tive green. Quem não já passou por situações como essa, né? Bom, eu sou o NeoTrader, sou o fundador aqui do canal, um canal só de conteúdo de trading esportivo e apostas esportivas. Eu sou profissional de trading esportivo há mais de 8 anos, então se você quer receber conteúdos diários sobre apostas esportivas, trading esportivo, aqui é o lugar. Então se inscreve aqui no canal, já clica no sininho, que sempre que eu postar vídeo, você recebe em primeira mão. E aqui tem vídeo todo dia, tá? Às 7 horas da noite. Sábado e domingo também, segunda também temos live, então já se inscreve aqui no canal, que é muito importante pra gente, tá bom? Então é isso. Que sorte, tive green. O tema de hoje é quando você faz tudo errado, mas tem um green. Como isso pode te atrapalhar, como isso pode te afetar e se a situação já aconteceu com você. E evitar de ser um palhaço lá na frente por causa desse green. Vamos nessa. Bom, a máscara do green. Aqui primeiro, pessoal, é a gente pensar, né? Aqui eu botei a máscara de um palhaço justamente por causa disso, né? Às vezes a gente vê muito por aí no mercado, aliás, provavelmente você já fez isso, eu já fiz lá atrás também. A gente não se incomoda muito de como teve o green, né? Se incomoda se foi green ou red. Isso está completamente errado e vou explicar por quê. Porque às vezes você analisa um jogo, tá? Um exemplo aqui, tá? Você vai analisar um jogo que é over. Ah, pô, o jogo é over 2,5 e tal. E cara, o time deu literalmente 3 chutes ao gol e tivemos 3 gols. Só isso, mais nada. Nenhum chute a gol, nenhuma pressão, nada que mostrasse que aquele jogo é over. Mas no final das contas você vai falar assim, pô, entrei no over, aconteceu o que tinha que acontecer. Mas não, tá errado. Por quê? É muito melhor que você de repente às vezes tenha um head com 15, 20 chutes ao gol, defesas milagrosas, que o time perde o pênalti, é melhor do que esse green. Neto, você é maluco, é melhor ter um head do que ter um green, a gente tem que contar com a sorte também. Sim, tem que contar com a sorte, mas a sorte no longo prazo ela não vai te ajudar em nada, isso eu te garanto, tá? Então por que eu botei aqui a máscara do green? Porque esse green, tá, vai te atrapalhar lá na frente. Esse green vai mascarar a tua análise errada, entendeu? E é isso que eu vou te mostrar aqui agora. Temos dois fatores primordiais, né? E o motivo é bem simples de eu ter falado dessa máscara de green, né? Aqui eu botei. E o motivo é bem simples. O green esconde seus erros que lá na frente vão te atrapalhar. O que eu quero dizer com isso aqui? Então vamos supor que você teve um green, né? Por exemplo, você apostou no time A, investiu no time A, com valor, odd bacana, tudo certinho. Esse time A foi lá, foi pressionado, não demonstrou nenhum poder ofensivo, nada do que aquela odd de 1,50 ali que você tinha visto o valor oferecesse. Então se você tivesse visto aquele jogo, você não teria apostado novamente. Então, mas você foi lá e teve um green, porque o juiz marcou um pênalti no final do jogo, o atacante foi lá e fez o gol. O outro time foi completamente melhor. E aí você vai achar o quê? Bom, se esse eu ganhei, eu vou repetir essa minha mesma ação para as próximas vezes. E nas próximas vezes, de repente o juiz não te ajude com um pênalti, outro ataque seja mais eficaz do que esse que você enfrentou agora. Então, o importante não é você ter um green hoje, né? É você fazer o certo hoje, para que lá na frente você não seja atrapalhado por essa análise ruim. Às vezes muita gente analisa um jogo e fala assim, olha os últimos 5 jogos, 5 over 2,5, 5 over 2,5 do outro time, então beleza, vou apostar no over 2,5. Aí você pega um jogo de 2 ataques que são ruins, que de repente os outros gols foram feitos pela outra equipe, nem foi por essa equipe. Então, e você teve um win mesmo assim. Ou seja, lá na frente, quando você for analisar o mesmo jogo igual, dessa forma igual, você vai tomar head. E aí vai começar a tomar um monte de head que você acha que fez certo lá atrás. Entende? É igual quando a gente dá um all-in para recuperar alguma coisa, né? O all-in é você apostar tudo, quando você já está lá quase quebrado, dá um all-in para recuperar. Cara, a pior coisa que pode acontecer é você acertar esse all-in. Porque você vai achar que lá na frente, quando tiver um head, você vai poder recuperar ele de novo. Então, o green, ele mascara, né? Ele mascara, ele te atrapalha lá na frente. Não no hoje. Hoje é legal comemorar o green e tal, mas lá na frente ele vai te atrapalhar. Outro fator também que eu recomendo vocês, para que a máscara do green não atrapalhe, é entender mais o green do que o red. Eu vejo muita gente falando aí sobre o red, você analisar e tudo mais. É óbvio que o red tem que ser analisado, tá? Mas na verdade o que tem que ser analisado é se você fez da maneira correta a sua entrada e a sua saída.
não é o green ou red, né? Óbvio que quando você tem um green, eu recomendo que você analise mais. Por que mais, Neto? Porque é muito mais difícil você ter um green do que ter um red. Então é muito importante nesse segmento que a gente atua, que é o trade esportivo e apostas esportivas, que a gente mantenha uma sequência de ações correta, que nós mantenhamos um método, uma estratégia e que a gente não saia disso, entende? Então por isso é muito importante você analisar quando teve um green. Pô, eu apostei nesse time aqui, mas será que ele foi melhor no jogo mesmo? Será que eu mereci esse green? Será que se eu repetir essa análise eu vou ter um green lá na frente? Isso é primordial. Bom, aí uma coisa muito legal que eu bato muito na tecla lá do grupo de elite, né? O grupo onde as pessoas fazem os mesmos jogos que eu e tudo mais, é a caixa de jogos. Isso acontece muito. Muitas pessoas confundem o que os profissionais dão de recado. O recado é o seguinte: tenha qualidade ao invés de quantidade, né? Tenha limite de jogos por dia. E por que eu recomendo às vezes limite de jogos? Eu recomendo limite de jogos para quem está começando, sim. E por que eu faço isso? Porque é uma maneira da pessoa se controlar. Às vezes a pessoa ela não tem, tá, o controle emocional de só fazer os jogos que ela realmente compreende ali, as equipes, o campeonato, o mercado. Ela sai fazendo um monte de jogo. E aí muita gente confunde isso com a caixa da sorte. O que eu chamo de caixa da sorte? A pessoa analisa lá muito bem 5 jogos naquele dia, mas fala assim, não, fulano falou para só entrar em 2 jogos. Aí o que ela faz? Pega 2 desses 5 jogos e quer fazer somente esses 2. O que isso significa? Para mim, na minha visão, imagina que ela analisou 5 jogos e botou cada jogo num papelzinho dobrado e enfiou dentro dessa urna aqui, dentro dessa caixa. Quando ela fala para mim que só vai fazer 2 desses 5 jogos, na minha cabeça vem o seguinte, ela sacode a caixa, mete a mão e pega 2 papéis. Para mim isso é sorte. Mesmo ela tendo analisado os 5 jogos. Por que aqueles 2 que ela pegou vão dar green e os outros 3 vão dar red? Não faz sentido. Então, quando você já está num nível intermediário e avançado, você analisou 5, 6 jogos ao dia, 7 jogos ao dia, você tem que fazer todos esses jogos. Neto, mas aí você fala muito em meta e tudo mais. Cara, você pode ter meta. Pode sim, deve ter meta para o trading esportivo. É muito saudável. Mas mantenha um cronograma de jogos. E quando eu falo aqui, pessoal, analisar 5, 7 jogos, vai ser muito difícil um dia que você vai pegar e vai ter lá 6 jogos de confiança máxima para você fazer. Isso vai acontecer uma vez a cada 3 meses, sabe? Normalmente vocês vão ter ali 3, 4 jogos num dia de confiança alta, 2 de confiança baixa, entende? Então é mixar esses jogos. Não adianta colocar tudo numa caixa e hoje eu só vou fazer 3 jogos. Porque eu falo, não. Quando o fulano falou, o ciclano falou, até mesmo o Neto que está falando para você, não façam 1000 jogos ao dia, tá? Tenha controle, tá, sobre os jogos que você está fazendo. Então, quando a gente fala, né, quando qualquer um falar para você, limite o número de jogos, tenha meta, é para você aprender a ter um controle emocional. Quando você passar da fase iniciante, já estiver na fase intermediária e avançada, você não vai precisar mais disso, tá bom? Bom, então se esse vídeo foi útil para você, se você não tem a máscara do Green, né, já deixa o like aqui, se inscreve no canal, que fortalece demais a gente. E comenta aqui, Neto, eu já tive um Green fazendo uma coisa errada, eu já tive um Red fazendo a coisa certa, e comenta aqui, tá bom? Que é muito importante pra gente. Um abraço e até a próxima. Valeu!